Bom, pessoal, vamos aí à nossa última aula a respeito das transformações trigonométricas. Quero deixar bem claro que esta aula ela está em concordância com o assunto que aparece aí nos nossos vestibulares e nas nossas aulas aí para vocês, meus queridos alunos, tudo bem? Existem, é claro, muitas outras transformações trigonométricas, mas a parte básica desse tópico está sendo apresentada agora para você. E agora nós vamos fechar esse estudo prévio com as fórmulas que nos possibilitam determinar seno, cosseno e tangente do arco metade. Desculpa. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, galera, se você confundir ou esquecer essas fórmulas, você tem que aprender a chegar até elas, correto? Então esse é o meu objetivo, tá? Então para nós chegarmos nessas fórmulas, nós vamos fazer uso de duas expressões, tá certo? Então nós vamos fazer uso da nossa querida relação fundamental da trigonometria, que diz que cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou dividir a tela em duas para eu montar aqui essas duas primeiras expressões. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. E nós vamos utilizar a fórmula do cosseno do arco dobro visto no tópico anterior. Tá legal? E qual fórmula que a gente vai usar? Vou colocar aqui em cima, só para você ter visual. Então, nós vimos que uma das maneiras de nós calcularmos o cosseno do arco dobro era o cosseno do alfa menos cosseno ao quadrado do alfa, não é isso? Menos o seno ao quadrado do alfa. Então, nós vamos usar essas duas expressões. Eu vou escrever aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Isso é igual ao cosseno de 2α. E eu vou escrever a mesma coisa aqui, ó. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Isto é igual ao cosseno do arco dobro. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós vamos resolver rapidamente estes sistemas, tá legal? Então, vou resolver este primeiro. Nós vamos obter uma fórmula. Vou resolver isto, nós vamos obter outra fórmula. E em função dessas duas, nós encontramos a terceira. Fechado, moçada? O que nós vamos fazer com essas duas expressões? Então, nós vamos simplesmente somá-las, tudo bem? Então, vou somar estas duas expressões. A partir do momento que eu somo essas duas expressões, nós vamos obter o seguinte resultado. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso vai dar quanto? 2 que multiplica cosseno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, nós cancelamos, correto? Então, está aqui o primeiro membro, 2 cosseno ao quadrado de alfa. Isso vai ser igual a quanto? 1 mais cosseno de 2α. Está aqui, 1 mais cosseno de 2α. Tudo bem até aí, moçada? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este 2 que está multiplicando, eu vou passá-lo para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos obter cosseno ao quadrado de alfa. Isso corresponde a 1 mais cosseno de 2α, correto? Tudo isso sobre 2. Sim? E aí, ó, muito cuidado. Este ao quadrado ele passa para o outro lado como? Mais ou menos a raiz quadrada. Perfeito? Então, vou colocar aqui bonitinho, ó. Então, o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 1 mais cosseno do arco dobro. Tudo isso sobre quem? Sobre 2. Tá aqui, bonitinho, quase pronto, a nossa expressão. Mas Anderson, você disse que era arco metade.
Tudo bem? Olha aqui, ó. O alfa não é a metade do 2 alfa? Sim ou não? Tá, mas existe uma maneira de você escrever assim, ó, metade como alfa sobre 2. Tá legal? Então vamos fazer aqui rapidamente uma mudança. Olha, vou botar aqui de amarelo e depois eu coloco aqui de amarelo. Então vamos supor que o ângulo alfa, tá legal? Vamos supor que o alfa ele seja quanto? Melhor, vamos fazer melhor. Vamos chamar de θ. Θ, o 2 alfa. Tá legal? Então no lugar do 2 alfa eu coloco quem? Θ. Então se θ é 2 alfa, você conclui que o alfa é igual a quanto? A θ sobre 2. Então eu fiz uma mudança de variável. Mas por que você fez isso, Anderson? Vai aparecer aqui, ó, o arco metade que nós queremos, tudo bem? Então, conclusão, vou colocar aqui para você. Alfa θ sobre 2. Então, o cosseno do arco metade, aqui bonitinho, cosseno de θ sobre 2, lindo. Isto vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 1 mais cosseno de 2 alfa. Mas o 2 alfa nós chamamos de θ. Então tá aqui, 1 mais cosseno θ sobre 2. Então está aí a primeira fórmula. Aí você acha estranho o fato de ter dois valores, positivo ou negativo, não é isso? E como é que você vai chegar na resposta? Se é positivo ou negativo? Depende do quadrante em que estes arcos se encontram. Vai ser uma informação do enunciado. Perfeito? Então tá aqui bonitinho pra gente o cosseno da metade. Tudo bem até aí, moçadinha? Beleza. Então agora vamos fazer aqui, ó, a fórmula do que vai aparecer a fórmula do seno agora. Tudo bem? Então vem contigo, ó. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é 1. E eu tenho esta mesma relação aqui anterior. Só que agora nós vamos fazer o que com essas expressões? Nós, ao invés de somarmos, nós vamos subtraí-las. Tudo bem? Então vamos subtraí-las e vamos obter uma informação importante. Cosseno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa deu tchau. Tudo bem? E aí vem comigo, ó. Seno ao quadrado menos com menos dá mais. Seno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso dá 2 que multiplica seno ao quadrado de alfa. Isso vai ser igual a quanto? A 1 menos cosseno de 2 alfa. Percebe que nós vamos aplicar um procedimento análogo. Tá legal? Então eu já vou colocar esta resposta bem aqui, ó. Você já tem o passo a passo bonitinho que você vai aplicar e você vai chegar aí na segunda fórmula que nos permite calcular o arco metade. Então tá aqui indicado, é muito semelhante a isso. Passo 2 dividindo, coloca mais ou menos a raiz, faça essa mudança de variável que você vai encontrar esta expressão. Seno do arco metade, tá aqui ó, seno do arco metade, isso vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 1 menos cosseno θ sobre 2. Perfeito? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais em cima. Aqui, ó, sobre 2. Perfeito, moçada. Tem que gravar, Anderson. Para anteontem, você tem que gravar esta expressão. Ela aparece bastante. Tudo bem? Tá aqui, ó. E Anderson, a última é a da tangente. Então a tangente, como nós podemos determiná-la? É o seno dividido pelo cosseno, correto? Então quando você divide esta expressão por esta expressão, você vai obter que a tangente do arco
arco metade, eu estou escrevendo aqui para você, ó, maneiríssima, tangente do arco metade vai ser dada por quem? Por mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno θ, beleza, sobre 1 mais cosseno θ, sobre 1 mais cosseno θ. Então estão aí todas as fórmulas básicas deste assunto, transformações trigonométricas demonstradas, te dizendo o porquê que elas são desse formato, tá? E na prática o que você precisa fazer? Gravar todas essas expressões que eu coloquei em azul claro para você. Tá legal? E se você esquecê-las, você já tem aí os raciocínios usados para que você, na hora da sua prova, na hora da resolução de questões, você possa fazer rapidamente esses cálculos, essas contas e obter as fórmulas que vão te permitir resolver essas questões. Tá legal, galera? Forte abraço, bons estudos a todos.